Sabe, geralmente, quando a gente compra um equipamento extremamente complexo, a expectativa imediata é de clareza absoluta, né? Com certeza. Aquela vontade de abrir a caixa e entender tudo logo de cara. Exatamente. A gente abre a caixa, pega aquele manual de instruções grosso e lá estão os diagramas, tipo, uma seta aponta para uma engrenagem e diz motor principal, outra aponta para um fio e avisa cuidado, alta tensão. É um sistema visual, categorizado, compartimentado e, honestamente, muito reconfortante. É o conforto do tangível, sabe? A linguagem humana evoluiu para descrever coisas que ocupam espaço, que têm peso, que começam e terminam. Nós dominamos a arte de rotular a matéria. Mas e quando a ambição é criar um manual descritivo para algo que, por definição absoluta, não tem corpo, não tem partes e não tem limites? Aí a coisa complica bastante. Muito. De repente, aquele diagrama técnico perde totalmente a utilidade. Imagina tentar escrever um manual de instruções para o infinito. Essa é a nossa missão neste mergulho de hoje. Um desafio e tanto. Vamos dissecar o capítulo 2º da Confissão de Fé de Westminster, especificamente o trecho intitulado De Deus e da Santíssima Trindade. A nossa fonte primordial para essa análise é um material denso e, muito fascinante que foi fornecido pelo pastor Daniel Lisboa, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Biquinhas e Morada Nova de Minas. E é um documento riquíssimo. É sim. E aqui vale um aviso fundamental para quem nos acompanha. O nosso objetivo não é endossar visões religiosas, debater se isso é a verdade absoluta ou tomar qualquer partido teológico, tá? Exato. De forma alguma. Nosso papel é puramente analítico. Queremos entender a engenharia filosófica e a mecânica linguística por trás de um texto histórico que tenta colocar o incompreensível no papel. E o que torna esse documento um objeto de estudo tão rico é justamente a audácia intelectual dele. Os autores não estavam tentando compor um poema para evocar um sentimento místico, sabe? Não era só poesia. Não, de jeito nenhum. Eles estavam construindo uma fortaleza lógica. Eles usam a teologia como uma ciência exata, tentando amarrar conceitos abstratos com uma precisão quase matemática. Tudo isso para evitar qualquer ambiguidade, né? Beleza, vamos desvendar isso. O texto começa construindo a base. A fundação de tudo. Isso. Antes de dizer o que essa entidade suprema faz, o documento precisa estabelecer o que ela é. E a definição inicial afirma que há um só Deus vivo e verdadeiro, que é um espírito puríssimo. Puríssimo. Invisível. Sem corpo, sem membros e, aqui a linguagem dá uma guinada curiosa, sem paixões. Essa palavra é chave. E logo em seguida empilha atributos de magnitude colossal. Imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente. Mas, na mesma respiração em que crava que esse ser não tem paixões, o texto afirma que ele é cheio de amor. Sim, cheio de amor e gracioso. Gracioso e, simultaneamente, terrível em seus juízos. Alguém que odeia todo pecado. Mas espera aí, como alguém pode ser definido pela ausência total de paixões e, na linha seguinte, ser descrito como um ser que ama profundamente e odeia o pecado? É um aparente paradoxo. Totalmente. Amar e odiar não são as paixões definitivas. Parece um curto-circuito linguístico bizarro. O que é fascinante aqui é a bagagem histórica da palavra paixão. Para o leitor contemporâneo, paixão é sinônimo de um amor intenso ou de um hobby fervoroso, né? Tipo, ser apaixonado por futebol. Isso exatamente. Mas na filosofia clássica e na estrutura teológica que alicerça essa confissão, paixão, que vem do latim passio, está ligada à passividade. Ah, interessante. Significa ser afetado, alterado ou movido por uma força externa. Quando nós humanos temos uma emoção, nós sofremos essa emoção, nós oscilamos. Como assim? Dá um exemplo. Bom, um dia ensolarado deixa a gente feliz, uma ofensa deixa a gente furioso. Nossa emoção é uma reação instável a um estímulo que não controlamos. Então, a restrição da palavra paixão não é sobre proibir a divindade de ter sentimentos, é sobre blindá-la contra a vulnerabilidade. Perfeito. É tipo dizer que nada fora dessa entidade
tem o poder de apertar os botões emocionais dela. Exatamente isso. A intenção vai até além da invulnerabilidade. Trata-se do conceito de impassibilidade divina. Os autores de Westminster queriam criar um abismo intransponível entre esse Deus e, por exemplo, as mitologias panteístas ou os deuses gregos. Ah, os deuses gregos eram super emocionais. Muito. Zeus ficava com raiva e jogava raios porque foi contrariado. Hera sentia ciúmes e destruía cidades inteiras. Basicamente novela, né? Total. Os deuses antigos eram basicamente humanos e mortais, com superpoderes e uma inteligência emocional de adolescentes. Eles eram reféns de suas próprias paixões. Mas, se não há oscilação emocional, se a divindade não é afetada pela nossa dor ou pelas nossas ações, como o texto justifica chamar isso de amor? É uma ótima pergunta. Porque se não há empatia reativa, isso não soa apenas como uma apatia gélida disfarçada de divindade? Essa é a grande tensão do texto, sem dúvida. A resposta da confissão é transformar o amor e a justiça de reações para estados contínuos e absolutos. Estados contínuos. Sim. Dizer que esse ser é cheio de amor ou odeia o pecado, nesse arcabouço lógico, significa descrever perfeições imutáveis do caráter dele, e não flutuações de humor. Entendi. O amor divino aqui não é um sentimento que acende e apaga dependendo de quão bem a humanidade se comporta, sabe? É uma condição permanente e ativa. É constante. E a justiça, o ser terrível em seus juízos, não é um ataque de fúria vingativa porque a divindade se sentiu ofendida. É a aplicação mecânica e inalterável da sua própria natureza pura contra aquilo que é corrupto. Nossa, é como a gravidade. A gravidade não tem raiva de quem pula de um prédio. Excelente analogia. Ela simplesmente é o que é, e a consequência da queda é inevitável. Então o texto propõe um equilíbrio muito delicado. Tenta manter a entidade perfeitamente imutável no topo, mas ainda assim incapaz de se relacionar com o universo de forma justa e amorosa. Exato. E isso exige uma ginástica mental considerável da nossa parte para não humanizar a entidade. É um lembrete constante de alteridade. O Criador não é uma versão ampliada da criatura. E essa diferença radical define tudo que vem depois no documento. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa definição nos empurra direto por um abismo lógico enorme. Qual seria? Se esse ser já é tão completo, tão perfeitamente estável em seus atributos e imune a qualquer carência externa, qual é o sentido de criar o universo? Essa é a grande questão existencial. A transição conceitual no documento deixa claro que Deus tem toda a vida, glória e bem-aventurança em si mesmo e de si mesmo. O texto frisa com todas as letras que ele não precisa das criaturas que trouxe à existência e não deriva delas glória alguma. A glória dele apenas se manifesta nelas. Sim, é um ponto crucial do texto. Para usar uma analogia profana, é como um artista multibilionário genial que não pinta um quadro porque precisa vender para pagar as contas, Ele não precisa do dinheiro. nem porque precisa dos aplausos da crítica para validar seu ego. Ele pinta porque a tela em branco é o lugar onde a sua capacidade simplesmente transborda. A analogia do transbordamento é muito precisa dentro da teologia reformada. A criação não soluciona um problema de solidão cósmica. Não tem carência. Nenhuma. Não há um vazio a ser preenchido. O ato de criar é apresentado puramente como uma demonstração de soberania e poder. Mas é aí que o documento joga uma peça que pode soar muito indigesta, sabe? O texto continua dizendo que, devido a essa soberania absoluta, por ele ser a única origem de tudo, a ele são devidos todo culto, todo serviço e obediência que lhe apraz exigir. Sim, a exigência de adoração. Vamos ser honestos. Para a mentalidade moderna, isso soa como um paradoxo gigantesco. Se a entidade não precisa de nós, se a nossa adoração não adiciona 1 milímetro sequer à glória dela, por que a exigência de submissão total? Sou estranho, né? Soa como o comportamento de um ditador cósmico. Tipo, eu não preciso de vocês, mas exijo que se curvem. A leitura moderna frequentemente esbarra nessa barreira porque projetamos motivações psicológicas humanas na exigência. Nós associamos a exigência de adoração à fragilidade do ego. Ah, com certeza.
A gente pensa num líder autoritário. Exato. Um ditador humano exige estátuas e desfiles porque seu poder é frágil e ele precisa da confirmação constante de seus súditos. Mas o texto de Westminster constrói a exigência de culto não como uma necessidade psicológica do Criador. E sim como o quê? Se conectarmos isso a um contexto maior, vemos que o documento apresenta isso como a estrutura ontológica do universo. Como assim? Estrutura ontológica. Dá para simplificar isso? Claro, trata-se da natureza do ser. Se estabelecemos, na premissa anterior, que essa entidade é a única origem de todo ser, então qualquer coisa que existe só existe porque é sustentada por essa fonte. Faz sentido. O culto e a obediência, nessa visão de mundo, não são impostos para alimentar o Criador. São o alinhamento correto da criatura com a realidade última. Alinhamento. Pense numa bússola. A agulha apontar para o norte magnético não é uma submissão humilhante a um ditador invisível, sabe? É apenas a física agindo. Exatamente. É simplesmente a bússola funcionando como foi desenhada para funcionar, respondendo à força maior. Quando a criatura obedece ao Criador, é a realidade operando na sua frequência correta. Nossa, é o reconhecimento lúcido da hierarquia da existência. Tipo, eu sou derivado, você é a origem. Perfeitamente resumido. E tem um detalhe nas fontes que amarra essa arquitetura de poder de forma brutal. O documento frisa que o saber dessa divindade é infinito, infalível e independente da criatura. E a conclusão que o texto tira disso é esmagadora. Ele diz de sorte que, para ele, nada é contingente ou incerto. Essa frase, nada é contingente, é talvez a afirmação de controle mais absoluta de todo o documento. Contingente significa o que pode ou não acontecer, né? Isso. Contingência implica acaso, a possibilidade de algo acontecer ou não, dependendo das circunstâncias. Ao remover a contingência da perspectiva divina, o texto elimina a ideia de que Deus reage à história. Ou seja, não existe um plano B no universo. A criação não foi um experimento de laboratório onde o cientista solta os ratos no labirinto e fica com uma prancheta anotando para ver qual caminho eles escolhem. A implicação é profunda. Como o conhecimento dele é independente e total, ele não aprende coisas observando as criaturas. O fluxo inteiro da história, das galáxias colidindo até a decisão mais banal de um ser humano, já está compreendido. Mapeado, desde sempre. Exato. Isso constrói uma visão de mundo onde a soberania é tão densa que o acaso no nível mais alto da realidade é uma ilusão de ótica da criatura limitada. Meu Deus, isso dá um nó na cabeça, porque estabelece um sistema perfeitamente fechado de causa e efeito divino. Sim, é uma lógica muito fechada. Vimos a natureza isolada desse Deus no início. Depois, como ele se relaciona de cima para baixo com a criação. Uma via de mão única onde um lado é a fonte inesgotável e o outro é pura dependência. Mas a exploração não para aí. De jeito nenhum, o texto vai mais fundo. Sim, o documento nos arrasta para sua seção mais complexa, voltando o holofote para dentro da própria divindade. É aqui que entramos no que eu chamaria de a matemática impossível da Trindade. É o ponto onde a linguagem humana é esticada até o seu limite de ruptura, tentando descrever um mistério que é simultaneamente unificado e plural. Exato. O texto crava que na unidade da divindade existem 3 pessoas. Até aí, quem conhece a cultura cristã está familiarizado, né? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A fórmula clássica. Mas o Manual de Westminster não se contenta em listar os nomes. Ele exige que essas 3 pessoas compartilhem exatamente a mesma substância, poder e eternidade. Sem tirar nem pôr. E para separar quem é quem nessa equação cósmica, os autores usam verbos com precisão de bisturi. Olha só a engenharia das palavras. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Tentar visualizar a mecânica disso é como tentar explicar o roteiro do filme A Origem para um peixe. Ou descrever a física de um objeto tridimensional para habitantes que vivem num mundo plano de 2 dimensões. Exatamente isso. Nós, humanos, só compreendemos coisas que são fabricadas ou que nascem em um ponto específico de uma linha do tempo.
Então, o que tudo isso significa? Isso levanta uma questão importante, de fato. Qual é a utilidade prática, dentro dessa teologia, de fazer uma distinção linguística tão obsessiva entre gerado e procedente? Essa minúcia linguística não é pedantismo, sabe? É um mecanismo de defesa contra heresias históricas. A Confissão de Fé de Westminster é o ponto culminante de séculos de debates ferozes. Eles estavam tentando se proteger. Sim. A intenção primária ao escolher essas palavras específicas é evitar duas armadilhas fatais para a fé cristã ortodoxa. A primeira armadilha é o politeísmo. Que seria afirmar que são 3 deuses diferentes que formaram um conselho. Exato. O que quebraria a regra de que existe apenas um Deus. A segunda armadilha é o subordinacionismo. Subordinacionismo. É a ideia de que existe uma hierarquia de importância ou de linha do tempo, onde o Pai é o Deus verdadeiro e chefe, e o Filho e o Espírito são divindades menores, criadas depois, tipo funcionários de escalão inferior. Ah, entendi. É aí que entra o conceito de mesma substância. Porque se fosse uma criação normal, o filho seria inferior. Exato. Por exemplo, se eu, uma pessoa humana, fabrico uma mesa de madeira. A mesa é uma criação minha, mas ela não tem a minha substância. Ela é madeira. Eu sou carne e osso. Ela tem menos valor ontológico do que eu. Essa analogia ilumina o ponto central de uma forma brilhante. Criar implica fazer algo de uma substância diferente e inferior a partir do nada. Certo. Mas gerar implica transmitir a própria essência. Um ser humano gera outro ser humano. Ambos têm a mesmíssima substância humana, a mesma dignidade e valor. Ah, agora faz sentido. Ao insistir que o filho é gerado e não criado, o documento trava a porta contra qualquer ideia de desigualdade de poder ou valor. O filho é tão divindade quanto o pai. Mas, se ambos têm a mesmíssima substância, o mesmo poder, e são ambos eternos, como não dizer que há apenas um Deus usando 3 máscaras diferentes, dependendo da situação? Como diferenciá-los de verdade? O texto diferencia as pessoas não pelo que elas são em sua essência, mas pela forma como elas se relacionam entre si internamente. Internamente. Gente, o pai é a fonte sem fonte. O filho se relaciona com o pai sendo gerado, e aqui está o detalhe crucial da palavra eternamente. Que não tem começo. Isso. Não foi um evento que aconteceu no passado, num ano específico. É uma dinâmica contínua, uma relação de origem que acontece fora do tempo. Que doideira! E o Espírito Santo procede de ambos, mapeando uma terceira via de relacionamento eterno. Então é um mapeamento dinâmico. As palavras gerado e procedente não indicam quem nasceu primeiro na linha do tempo, mas sim as coordenadas do fluxo de relacionamento dentro de uma entidade que existe num eterno agora. Perfeito. O que revela o aspecto mais impressionante deste trecho, né? Os autores da Confissão não tiraram essa matemática complexa do nada. Eles tinham as referências. Exatamente. Se observarmos as notas de rodapé da fonte que o pastor Daniel Lisboa disponibilizou, há uma avalanche de citações bíblicas logo abaixo desse parágrafo. Eles provam tudo. Eles pegaram menções espalhadas pelo Evangelho de João, onde Jesus diz que saiu do Pai, juntaram com cartas aos Coríntios e aos Gálatas sobre o Espírito que procede e usaram engenharia reversa para construir essa doutrina sistemática. Uma colcha de retalhos teológica. Eles buscaram harmonizar um vasto quebra-cabeça de textos antigos sem violar a regra de ouro estabelecida no primeiríssimo parágrafo, a de que há um só Deus vivo. É de uma sofisticação conceitual brilhante. O documento cria restrições absolutas logo de cara, tipo, Deus é um, é infinito, não tem partes. E depois precisa lidar com as consequências disso. E passa o resto das páginas resolvendo problemas dificílimos de como encaixar a criação, a providência e uma trindade inteira sem quebrar aquela regra inicial. É como montar um cubo mágico onde todas as cores precisam se alinhar perfeitamente em múltiplas dimensões teológicas. É o auge da tentativa humana de esquematizar a revelação divina. Uma arquitetura conceitual projetada para sustentar o peso insuportável da transcendência absoluta e da imanência relacional, tudo ao mesmo tempo.
Que jornada densa e complexa nós fizemos ao longo dessa estrutura documental, hein? Foi profundo. Para quem nos acompanhou até aqui, vamos dar um passo atrás e ver o mapa do território que acabamos de cruzar. Boa ideia. Começamos nossa análise desconstruindo a definição de um espírito infinito e sem paixões. Descobrimos que, através de um paradoxo linguístico intencional, a ausência de emoção reativa é o que garante que o amor e a justiça divina sejam absolutos e imutáveis. E não caprichos mitológicos, né? Exato. Depois, mergulhamos na lógica impenetrável de uma entidade 100% autossuficiente, que escolhe criar o universo não por carência, mas por um transbordamento de si mesma. A analogia do artista. Vimos como a exigência de obediência não é o ego de um tirano cósmico, mas a simples gravidade moral de uma criatura se alinhando com sua origem primária. E num cenário onde absolutamente nada foge ao controle, porque nada é contingente. Onde não existe acaso. E, por fim, tentamos visualizar a mecânica impensável da Trindade, desvendando como verbos cirúrgicos como gerado e procedente funcionam como coordenadas para mapear um relacionamento eterno entre três pessoas que compartilham uma substância indivisível. Blindando o texto contra o politeísmo e a hierarquia. É uma progressão lógica de tirar o fôlego. Isso me leva a um pensamento final que, eu confesso, traz uma certa vertigem intelectual. O texto usa dezenas e dezenas de citações bíblicas de Gênesis a Apocalipse como blocos de construção literais para erguer essa definição hipermeticulosa. É um trabalho mundo mental. O esforço humano de sistematização ali é inegável, mas o próprio documento inicia sua argumentação lá no primeiro parágrafo, admitindo livremente que esse ser é, por sua própria natureza, incompreensível e infinito. O que já é uma admissão de limitação. Então fica a reflexão profunda para pensarmos muito além deste nosso encontro. Até que ponto qualquer linguagem humana ou qualquer documento histórico, por mais brilhante, filosófico e matematicamente preciso que seja, consegue realmente mapear a totalidade de uma força suprema? É a grande questão. Voltando à nossa metáfora do início sobre escrever um manual de instruções para o que não tem limites, será que tentar aprisionar o indescritível dentro da gramática humana não é, no fim das contas, a tentativa sublime, porém trágica, de colocar o oceano inteiro dentro de um pequeno copo de água? Uma imagem belíssima. O copo pode conter a água genuína do oceano, sabe? As suas propriedades vitais e a sua composição real, mas jamais conterá as suas correntes, as suas profundezas escuras e a sua vastidão. O espaço é pequeno demais. Tensão entre a ânsia humana de catalogar o universo e a realidade que desafia qualquer catálogo é o que move a filosofia há milênios. É o limite fronteiriço da mente. A água no copo é real, mas não é um mar. É uma provocação para revertermos nossas certezas fáceis. Né? A resposta definitiva para esse paradoxo fica como exercício mental para quem acompanhou essa exploração com a gente. Que cada um tire suas próprias conclusões. Com certeza. Muito obrigada por embarcarem em mais essa investigação profunda pelas ideias que moldam a compreensão humana sobre o absoluto. Até a nossa próxima análise temática, onde continuaremos a desvendar as engrenagens ocultas do conhecimento.